Estratégias do diabo contra nós. Estratégias do maligno contra a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o diabo não está nem aí para nós. Que nós estamos soltos sobre a face da terra e que as coisas estão transcorrendo de uma forma normal. É o curso da vida. Nós achamos que as coisas transcorrem porque é o curso, tem que ser assim mesmo. E muitas vezes não nos importamos o suficiente, não vigiamos o suficiente para que o nosso coração seja dominado, seja guardado verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Nós ainda, irmãos, de certa forma, subestimamos esse inimigo. Nós olhamos para o homem, temos medo do homem. Você olha para o teu empregador, você tem medo dele. Quando o teu empregador aparece, aí você faz tudo direitinho, não é assim? Quando a justiça, quando um soldado, um policial, alguma coisa assim, passa na rua, você procura ficar certinho. Se você está no trânsito, procura observar, olha para o cinto, olha o cinto de segurança. Nós temos temor ao homem, mas nem sempre, amados, temos a mesma atenção para este que é o inimigo poderoso. E um dos grandes problemas é exatamente este, subestimar o nosso inimigo. Mas ele não subestima a sua missão. Cada dia mais, ele se empenha em cumprir aquilo que está proposto no seu coração. E hoje eu quero chamá-los a atenção exatamente para ele. Para que nós possamos vigiar, irmãos. Para que nós possamos estar atentos a cada instante, nossos passos. Será que nós estamos andando da forma que agrada o Senhor ou estamos andando de uma forma um tanto quanto descomprometida, descompromissados com a verdade? Olha, irmãos, nada acontece por acaso. Veja, nada acontece por acaso. Eu tenho aprendido na palavra de Deus que nós somos os causadores do nosso próprio mal. Ou seja, se o mal está sobre a minha vida, é porque de uma forma ou outra eu abri espaço. Eu dei lugar. Muitas vezes nós balançamos a cabeça, procuramos lá dentro, fazemos, enfim, Onde foi que eu errei? Muitas vezes nós não achamos onde foi que erramos. Mas os resultados mostram que erramos em algum lugar da nossa caminhada. Mas o que nós não podemos fazer é baixar a cabeça e achar que não tem mais jeito. Eu errei, fazer o quê? Não tem mais jeito. Não, é momento de você ser tocado pelo Espírito Santo, levantar, tomar um posicionamento como soldado e falar: Senhor, eu vou. E marchar. Porque se nós nos permitirmos, porque é uma autopermissão que nós damos, que o mal fique gravado, guardado na nossa cabeça, a situação vai ficar cada dia pior. E isto em todos os aspectos da nossa vida. Não ache que não é com você, é com você também. É comigo, sim, é comigo também. Se eu não achar que preciso fazer mais, que eu estou vivendo de forma suficiente, eu vou errar, eu não vou conseguir. Amém? Eu quero chamá-los a atenção para Efésios capítulo 6, versículo 12. Os amados, acompanhem a leitura. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o nosso próximo, nem mesmo contra nós, que somos a carne e o sangue. Só que nós travamos uma luta conosco mesmo. Não, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. E nós precisamos estar com nossos olhos abertos a esta realidade, porque ela é verdade. Ela é real. É uma luta forte diante de nós. E ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e
vigilantes, sóbrios, atentos, ligados e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. São alertas extremamente importantes para a nossa vida. Eu, como servo de Deus, não posso perder esses textos, essas orientações, tanto de Paulo quanto de Pedro, de vista. Não posso perder. E não posso perder ainda as tentações de Cristo. Eu tenho que lê-las, meditar nelas. Se ele tentou ao próprio Cristo, oh meu Deus, ele com certeza vai investir contra a nossa vida também. Essa é uma realidade, amados. Mas quais são as estratégias do diabo contra a nossa vida, contra nós? A primeira, o diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Vivemos dias em que as pessoas já não acreditam no nosso inimigo. Elas acham que o mal é o mal. Mas não acredita que há um ser que gera o mal, ou não dão atenção, não estão atentas, não estão ligadas a esta realidade. E quando me refiro às pessoas, não estou falando daqueles que estão aí fora, dominados pelo pecado, me refiro à igreja do Senhor. A palavra de Deus é para a igreja. A palavra de Deus não é para os ímpios, não é para aqueles que não querem saber do Senhor. A palavra tem uma finalidade: edificar a igreja. E essa palavra é para a igreja, irmãos. João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São palavras de Cristo. Jesus Cristo, irmãos, conhecia e conhecia como homem e conhece hoje como Deus, o Todo-Poderoso. Ele conhece esse inimigo. Ele sabe de quem se trata. E ele traz um alerta verdadeiro para cada um de nós. Infelizmente, esse alerta é menosprezado, é esquecido, não dão atenção. A igreja não está nem aí. Eis o porquê, irmãos, eis o porquê que as coisas andam da forma que estão andando. É porque a igreja não mais acredita de fato, lá no fundo, na existência do inimigo de nossas almas. Ah, mas pastor, isso aí é mentira, essa afirmação é mentira. Eu acredito no diabo, eu sei que ele existe. Mas, se nós sabemos que ele existe, por que não agimos segundo a recomendação de Cristo com relação a ele? A partir do momento que você menospreza alguma coisa, é porque você não dá valor. Se você não dá valor, de certa forma é porque você não crê. Se você não crê, a situação fica cada dia mais tensa. Nós precisamos entender, irmãos, que o inimigo existe, ele está diante de nós, ele anda diante de nós. Ele não é uma invenção da Bíblia, uma invenção de pastores, de homens, não. Ele é uma realidade eterna, terrível, maligno, profundamente maligno. E nós não podemos esquecer desse detalhe. É evidente que não vamos viver amedrontados, escondidos, corridos do maligno. É evidente que não vamos viver desta forma. No entanto, nós precisamos estar atentos, haja vista que ele está por aí para destruir tudo aquilo que Deus fez. Ele está destruindo as famílias, destruindo a igreja. A cada dia que passa, ele coloca um pedacinho dentro da igreja. Ah, mas quem é a igreja? Nesse aspecto, o homem. Porque é o homem que abre espaço e ouve a voz do maligno. E traz para dentro da igreja, da eclésia, traz para dentro da eclésia tudo aquilo que é errado. E tentam inserir no momento do culto, inserir na liturgia. Nós não podemos de forma alguma, amados, duvidar da existência do maligno. E isso significa que eu tenho que acordar certo que eu tenho um inimigo. Eu tenho que andar o dia certo que eu tenho um inimigo. E eu tenho que estar atento a ele, porque ele não gosta de mim. E vai fazer de todas as formas para tentar fazer-me entender que ele é mais ou menos um gatinho que não faz mal a ninguém. Esta é a grande realidade. E nós precisamos estar atentos. Não duvide da existência do maligno. E isto na prática. Amém? Esta, portanto, é uma das estratégias do maligno, duvidarmos da sua existência.
A segunda estratégia, o diabo semeia o joio no meio da igreja. A partir do momento que as pessoas passam a achar que o diabo não é tão terrível quanto é, elas vão trazendo para dentro, vão tornando-se instrumentos do maligno. E eles são inseridos dentro da igreja. Eis o joio. Mateus capítulo 13, versículos 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se ele aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E diz ainda: a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, nós temos que procurar sondar o nosso coração. Eu sou o que no reino dos céus? O que tu és no reino dos céus? Será que você de fato é o trigo? Será que você está agindo como o trigo? Ou seja, será que você é original? Autêntico? Será que você tem deixado se mover pelo Espírito Santo de Deus? Ou fechou o coração? Fechou o coração para o Senhor, abriu as chamadas brechas e hoje tornou-se joio. Nunca é tarde para que nós possamos fazer essa análise da nossa vida, fazermos essa análise. Porque é muito fácil nós olharmos e falarmos: são os joios, são os joios. Mas será que nós, pensa, será que você não é o joio? Mas pastor, como é que eu posso ser o joio? Como, pastor? A partir do momento que você não faz a vontade de Deus. Simples assim, gente. Simples. O evangelho é simples. Não há complicações no evangelho. Se eu não vivo segundo os rudimentos, os princípios, aquilo que Cristo exige de mim, eu sou joio. Se você não vive segundo os princípios, aquilo que Deus exige de você, segundo estes fundamentos que são eternos, tu és o joio. Simples assim, amados. Não há muito o que complicar, nem tão pouco achar que não é bem dessa forma. É simples assim. Se tu não te encaixas na vontade do Eterno, o inimigo está trabalhando o teu coração. Ah, mas pastor, que terrível, pastor. Terrível? Você não viu foi nada. Terrível é o que aguarda o joio. Nós temos que nos colocar diante do Eterno. Eu já contei e vou contar novamente porque eu achei magnífico aquele exemplo. Eu vi numa determinada vez, num programa de história, a respeito de um cara na Índia. Veja, amados, veja, isso é muito interessante. Esse camarada, ele resolveu fazer um pacto com seu Deus. E ele falou: Deus, eu não mereço te servir, eu não sou nada. Eu vou te oferecer o melhor que eu tenho. A partir de hoje, eu vou andar com esse braço erguido, meu braço destro. Aquele com o qual eu faço as coisas. Será assim todos os dias da minha vida. E ele fez esse pacto com seu Deus. O braço calcificou, não consiga mais baixar. E assim, se estiver vivo ainda, certamente está andando. Sabe o que é isso, queridos? É aquilo que nós não fazemos. É falta de compromisso com o nosso Deus. Mas quando os problemas acontecem, quando os problemas surgem, aí passamos a questionar: mas Deus, por quê? Eu quero isso. Deus, eu quero morrer. Porque não tem mais sentido na vida? Porque eu fiz dessa forma, eu vivi assim. Agora não consigo mais. Deus, olha, não tem mais sentido. A vida perdeu a graça. Está faltando joelho, está faltando falar para o Senhor: Deus, a minha vida é tua. Levantar o braço e falar: Deus, eu tenho esse braço, é o melhor que eu tenho, eu te dou. Falta isso, gente. Não brinca com Deus. A igreja hoje brinca com Deus e brinca com o diabo. Mas com o diabo não se brinca, Deus também não.
A partir do momento que passa-se a brincar com o diabo, é ele que está brincando com você. Exatamente o contrário. É o joio dentro da igreja. Não seja joio. Qual a tua situação? Não vê solução? Por que não vê solução? Parou de olhar para Deus. Parou de olhar para Deus. Eu não quero saber qual é o teu problema. Quem precisa conhecer o teu problema é Deus. É Deus que precisa conhecer o teu problema. Uma coisa eu sei, não podemos ser joio. Nós não podemos de forma alguma sermos joio, porque o joio tem um destino que não é muito bom. Mas, amados, infelizmente, nós estamos agarrados como cachorro no osso. Não é? Nós agarramos o osso, seguramos assim no osso, e ninguém me larga, ninguém me tira, é meu, é meu, é meu, é meu. Não abrimos mão por Cristo Jesus. É preciso abrir mão do teu mal com Cristo e por Cristo. Entenda desta forma. Só há cura quando nós morremos para nós mesmos e permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Mas não fique escandalizado, porque esta é uma das estratégias do maligno dentre milhares e milhares. Terceira estratégia: o diabo oprime as pessoas com enfermidades. O diabo oprime as pessoas com enfermidades. Lucas capítulo 13, versículos 10 até o 13. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Outro aspecto que nós precisamos estar atentos é que, entre tantas estratégias, uma delas é oprimir as pessoas com enfermidades. É evidente, amados, que nós não podemos achar que toda enfermidade, que todo mal que o ser humano carrega em si, toda falta de saúde é um processo de opressão maligna. Não, porque há servos de Deus que estão enfermos. O apóstolo Paulo, por exemplo, servo do Senhor. O que falar dele? Diz a Bíblia que ele carregava um espinho, que certamente é uma espécie de enfermidade, e o Senhor não a tirou. No entanto, amados, muitos hoje estão enfermos, porque estão num processo de opressão maligna. Um processo profundo de opressão. E não consegue mais enxergar o sol da justiça, porque os olhos estão cegos, fechados, não consegue mais enxergar o sol da justiça. Não permita que o maligno te cegue, te feche os olhos, porque o Senhor pode restaurar, Ele pode renovar, Ele pode nos dar uma nova vida, e eu tenho que crer nisso. Amados, esse texto, a qual mulher estava enferma, estava possessa na verdade, andava encurvada. Vemos que o Senhor a libertou. O Senhor pode te libertar do teu mal. O maligno, ele vem para te oprimir, para nos oprimir. Mas o Senhor, é Ele que nos liberta, é Ele que nos restaura, é Ele que nos cura, é Ele que nos coloca de pé. E eu tenho que ter essa consciência na minha vida, entregar o meu ser. É preciso crer, entregar o meu ser e falar: Deus, cuida da minha vida, porque eu não posso nada fazer por mim mesmo. Amados, nós temos que arrancar o domínio, esse autodomínio que nós temos, e passar o controle da nossa existência para Deus. A nossa vida precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu preciso tomar consciência. Como faço isso? Peço ao Senhor: Deus, fala comigo. Peça a direção de Deus para a tua vida. Um dos grandes males que nós temos, dentre tantos, é questionar Deus. Nós questionamos Deus: por quê? Deus isso, aquilo outro. Não, apenas fale: Senhor, eis aqui a minha vida, age, trabalhe através de mim, faça a tua vontade na minha vida. E nós sabemos que a vontade do Senhor é sempre boa,
Essa é a promessa do Eterno para a minha vida e para a tua vida. A promessa de Deus é sempre boa. E a partir do momento que nós temos consciência dessa realidade, nos jogamos nos braços de Cristo, Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. Ah, pastor, é porque tu não sabes qual é o meu problema. Tu não sabes qual a minha dificuldade. Tu não sabes. Eu não sei nada mesmo. E às vezes eu prefiro não saber. Mas o meu Senhor sabe que Lázaro morreu. Isso que é importante. O meu Senhor sabe que Lázaro morreu. Foram até ele, Senhor, Lázaro morreu. Senhor, Lázaro morreu. O Senhor disse para eles, não se preocupem. Tenham calma. A hora certa vai chegar. Eu estou no controle. É evidente que na Bíblia você não encontra dessa forma que eu estou expondo aqui. Mas é possível concluir que o Senhor passou essa ideia àqueles que estavam com ele. Lázaro estava onde, amados? Na sepultura, não é? Na sepultura. Tem alguém aqui na sepultura? Ainda bem que não, não é? Mas não há impossíveis para Deus. Entenda. O maligno diz que não tem mais jeito, que você está mal, que você está ruim, que não tem solução, que não tem nada, que não tem como fazer. O que fazer? O Senhor diz, eu tiro defuntos da sepultura. É preciso crer nessas verdades. E assim nós quebramos essa estratégia do maligno, que é nos fazer entender que os nossos males são maiores do que Cristo Jesus. E é isso que ele faz conosco. Não é assim, gente? Nós estamos vivendo a época do Covid. As igrejas fechadas, crentes covardes. Mas por quê? Porque eles entendem que o Covid é maior do que Deus. Que o mal é maior do que Deus. Mas quem foi que passou, que imprimiu na mente deles essa ideia? O diabo. Porque é uma das estratégias dele atentar contra nosso bem-estar, contra a nossa saúde. Porque ele sabe, se tocar na minha vida, arrancar minha saúde, eu vou ficar desesperado. Eu vou ficar abatido, vou entristecer, porque a saúde é tudo. Quando na verdade Cristo é tudo. E nós mudamos o foco da nossa existência. É preciso abrirmos os olhos. Amados, estratégias do diabo contra nós. A primeira, o diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Se eu perguntar a vocês, quem crê que o diabo existe? Eu acho que todos aqui vão levantar a mão, as duas mãos. Eu creio que o diabo existe. Se nós perguntarmos na cidade, um percentual elevadíssimo, quase 100%, quase totalidade, aonde afirmar, eu creio que o inimigo existe. Mas por que não deixam o pecado? Por que não deixam a prática do pecado? Se creem que o inimigo existe, por que não deixam a prática do pecado? Por que não fecham as brechas, não fecham as portas? Por que não vivem princípios de Deus? É um crer que não é real, que não é verdadeiro. Porque quando cremos, nós vamos entender quem é Ele e vamos vigiar. 2. O diabo semeia o joio no meio do trigo. Será que você não é o joio que está sendo semeado? Já paramos, já nos questionamos, o que de fato somos, trigo ou joio? Mas como reconhecer isto? Se você não vive os princípios de Deus com teu sangue, se você não vai às últimas consequências, se você não vai até o sangue antes de pecar. Ou seja, a Bíblia diz que nós devemos ir até as últimas consequências, ir até a morte, mas não pecar. Mas, se o pecado entra de forma tão fácil na vida, é porque você não é trigo ainda. Você não é trigo. E não crer
na existência do maligno. Ainda, amados, 3. O diabo oprime as pessoas com enfermidade. Se nós temos consciência que o inimigo pode nos oprimir com enfermidade, eu tenho que levantar minha cabeça. Eu tenho que empunhar o meu escudo, a minha espada. Eu tenho que partir contra ele. Não deixar que ele venha, mas partir contra ele. É uma luta, irmãos. Onde foi que Cristo deixou narrado na Bíblia que nós estamos aqui para curtir esse mundão, para passarmos férias? Mas o Senhor disse que nós estaríamos no meio de uma luta, de uma batalha, de uma guerra. Onde está o teu escudo? Onde está a tua espada? E eu não estou com aquela palavra de crente, de pegar a Bíblia e levantar e falar assim, aqui está minha espada, aqui está minha espada. Não. Isso aqui é um livro. É um livro. A tua espada precisa estar aqui dentro. Dentro da cabeça. É você estar cheio do Espírito Santo de Deus. É você estar cheio, transbordante do Espírito Santo e marchar contra as hostes do maligno. É isso que o Senhor quer que você faça. Eu não tenho força. Não, ninguém tem força. Você não tem força. Eu também não tenho. Quem nos dá a força é o Senhor. Por isso que eu preciso ser trigo. Porque é o Senhor que vai me capacitar. Não há um texto na Bíblia que diz que nós somos autocapacitados, mas sim capacitados por Deus. 4. O diabo atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. É uma das estratégias. Atormentar as pessoas que estão com seus corações cheios de mágoa e rancor. Você sabe que esses pecadinhos, mágoa, rancor, amargura, eles entram um tanto quanto desapercebidamente no nosso coração? Eles entram, se alojam lá. No coração nós temos uma portinha escrita mágoa, rancor, ódio e essas coisas todas. E nós pegamos isso e jogamos lá dentro. Queridos, não se guarda isso no coração. Nós temos que anular essa porta da nossa vida. Temos que anular. Porque se nós deixarmos ela ali dentro, o diabo vai usar. Ele vai usar. Ele vai trazer à tona. Mas por que precisamos fazer dessa forma? A Bíblia diz que tu és nova criatura. Quem somos nós? Nova criatura. O que significa isso, irmãos? Que eu recebi uma demão de tinta, o Senhor me pintou, o Senhor... Não, é nova essência. Nós somos uma nova essência em vasos de barro. Passamos a ter a essência de Cristo. Eis a nova criatura. E quem acha que Cristo tem uma porta no coração escrito mágoa, rancor, amargura e companhia limitada, se enganou. Não conhece a Cristo ainda. Nós temos que entender, amados, que o Senhor, Ele perdoou aqueles que o feriu. Lá na cruz o Senhor olhou e disse, Pai, perdoa essa galera, perdoa esse povo. Perdoa, Senhor. Mas o diabo diz para você, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Não perdoa. Apenas esquece. Apenas não leve em frente. E o que é que nós fazemos? Nós apenas procuramos esquecer sem perdoar. E quando isso acontece, é impossível que haja paz, que haja autoridade, que consigamos ficar de pé. Queridos, nós temos que observar todas as coisas na nossa existência. Observar tudo. Porque se nós temos qualquer um tipo de obras da carne em atividade no nosso coração, ativo no nosso coração, certamente teremos uma vida atormentada, haja vista que não teremos o Espírito da paz habitando no nosso coração. Irmãos,
Nós temos que vigiar todas as situações, vigiar todas as coisas, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa existência. Não permita que o inimigo trabalhe o teu coração. Talvez você fale, olha, essa palavra não se aplica a mim. Eu já sou crente, eu tenho 30 anos de crença, eu tenho 50 anos de crença, 20 anos, 10 anos de crença. Eu sou membro de igreja, etc. A Bíblia foi escrita para você. O Senhor não está falando para estranhos. O Senhor não está falando para pagãos. O Senhor está falando para aqueles que conseguem ouvir a sua voz. E se ainda é possível ouvir a voz de Cristo, mesmo que de forma longínqua, mas você ainda consegue ouvir a voz de Cristo, é tempo de dar atenção àquilo que Ele fala. É tempo de dar atenção. Irmãos, nós temos que vigiar, temos que estar atentos. Quinta estratégia do diabo contra nós. Ele cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, o que é apostatar? Veja como esta palavra, um tanto quanto estranha, muitas vezes nós não achamos ela no nosso viver, nós achamos que não se aplica a nós, mas o que é apostatar? Já parou para pensar? Apostatar significa que todas as vezes que o teu coração racha, que o maligno consegue tocar em você e tu aceitas o toque dele, apostatou a fé. Apostatou a fé, igreja. Não brinque, não é assim, tão simples assim. Sim, é tão simples assim, mais simples ainda. E eis o porquê que muitas vezes não consegue se fazer a vontade do Eterno, porque já não se crê verdadeiramente em Deus. Já não se crê no Senhor. E a partir desse momento, amados, abriu-se uma brechinha, uma rachadurinha mínima, pequeníssima, talvez microscópica no teu coração. Eis que há um campo fértil para que o diabo semeie o seu engano. Eis como ele trabalha. Veja como ele trabalha. Eu estou falando para vocês que a palavra do Senhor, a revelação de Deus, é extremamente simples. Não há coisa mais simples do que a palavra do Senhor. Mas nós estamos procurando as coisas complexas, difíceis, gigantescas, grandiosas, para tentar entender o que acontece. Se você não está bem, não sinta-se culpado, mas é tempo de buscar em Deus o perdão, a restauração da vida. É assim, amados. Nós não estamos sobre a face da terra para nos acharmos culpados, para acharmos que não tem solução na nossa vida, que não tem mais jeito. Nós não estamos aqui, enfim, aquela história toda, aquele lenga-lenga. Não, você estar aqui para reconhecer o poder do Senhor e falar: Deus, a minha vida é tua. Olha o cara da Índia. Senhor Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas o melhor que eu tenho eu te ofereço. Aqui está meu braço erguido. É o melhor que eu tenho, é o direito, é aquele com o qual eu como, me alimento, é aquele com o qual eu trabalho. Aqui está meu braço erguido, não mais abaixarei, porque eu sei que tu és poderoso, grandioso. Eis aqui meu braço. É evidente que aquele camarada estava falando para um Deus pagão, um Deus que era uma das estratégias do diabo contra a vida dele. Mas ele se ofereceu, ele não quis nem saber as consequências. Oh, meu Deus! Os ensinamentos falsos do maligno faz que um turbilhão de confusões encham a nossa cabeça. Mas por quê?
Porque passamos a olhar para homens, para a religião, passamos a olhar para as filosofias, passamos a olhar para o nosso tempo, passamos a olhar para o vizinho, para o próximo, passamos a olhar para todo mundo, mas esquecemos de olhar para Ele, o Todo-Poderoso. Amados, nós temos que entender o seguinte: só há um Deus verdadeiro, e nem todos servem a esse Deus verdadeiro. Ainda, só há um caminho real, e nem todos estão dentro deste caminho real. Mas como saber isso? Vamos lá. Primeiro, se tu serves ao Senhor, a tua vida para com Ele é reta. É reta. Se eu perguntar a você, como é que tu pode servir Deus de forma verdadeira, de forma ok? Tu sabes a resposta. Você sabe como servir ao Senhor. Tem servido? Tem feito isto? Ah, Deus entende porque sabe como é que é, as dificuldades, não sei o quê, as brechas, os abismos que rasgam meu coração, que não entra coisas mínimas, microscópicas, não entra um vírus, mas entra caminhões de porcaria. Eis o porquê que não consegue se andar, gente. Todos os caminhos levam a Deus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a porta desse caminho? Jesus. Como é que nós passamos por esse caminho? Pela porta. Só para vocês entenderem. A porta, Jesus. Ela é algo que te envolve. Quando você passa pela porta, é como se fosse uma substância que vai tomando forma do teu corpo. Ela vai te prendendo assim, ó, e você passa espremido na porta. Não é larga, a Bíblia diz que ela é estreita. É mais do que estreita. Eu tenho que passar da forma que Jesus quer, sem extras, sem os extras. Mas o maligno diz, não, você pode passar com todos os teus extras. Quais são os extras? Os entendimentos, as compreensões, os teus eu acho, os porquês que nós guardamos no coração. Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho. Nós estamos aqui só para obedecer. Só para obedecer. Coloque isso na cabeça. E a partir do momento que você sai da obediência e dá lugar a essas coisas, é a estratégia do maligno para destruir a tua vida. Fique atento a isso. Ele quer desviá-lo do caminho. E se porventura já conseguiu desviá-lo do caminho, é tempo de arrependido confessar o pecado, voltar-se para o Senhor e falar, Deus, aqui está a minha vida, cuida de mim. Envolva-me. Deus, eu errei, eu pisei em falso, eu dei lugar ao meu entendimento, eu dei lugar aos problemas, eu dei lugar às minhas mágoas, aos meus rancores, eu dei lugar a tanta porcaria a ponto de não conseguir te enxergar. E de estar em parafuso hoje. Eu estou em parafuso, Deus, o que faço da minha vida? Faça aquilo que Ele já falou para você. Sabe por que não faz-se aquilo que Deus falou para nós? Porque precisa de coragem. Só os corajosos herdarão o reino dos céus. É coragem para não se importar com família, é coragem para não se importar com bens sobre a face da terra, é coragem para não se importar com emprego, é coragem para não se importar com a saúde, é coragem para não se importar com amanhã, é coragem para fechar os olhos e falar, Deus cuida de mim, 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 Deus cuida de mim. Quando nós olhamos Davi, queridos, que é um bom exemplo disso tudo, Davi, ele não olhou para o seu reino, não olhou para a sua vida, ele obedeceu àquele que o havia chamado.
As dificuldades pelas quais ele passou foram terríveis. Extremamente grandes. Mas ele não estava com seus olhos fixados. E todas as vezes que ele olhou para os seus problemas, para as suas dificuldades, ele foi derrotado. Mas, quando na lama, caído, sem solução, sem expectativa, tudo de mal a pior, ele olhava para o Senhor, Deus o colocava de pé e o honrava. Está faltando isso na tua vida? Está faltando? Hoje é tempo de fazer isto. Amém? Amados, estejamos atentos, porque todos esses atalhos, esses caminhos espúrios, os ensinamentos falsos que nós vemos por aí hoje, eles têm só um fim, que é o abismo. É o abismo. Fique atento a isso. Fique atento. Mas enquanto você está na borda do abismo, ainda tem solução. Mas depois que cai, só a misericórdia de Deus. E em muitos casos, não há mais solução. Porque o abismo pode ser o fim da existência. Amém? Fiquemos atentos. Amados, nós não podemos de forma alguma subestimar o maligno, nem tampouco superestimá-lo. Não, de forma alguma. Apenas crer que ele existe e que ele tem uma missão contra a tua vida. É isto que o Senhor deixa-nos claro. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Sede sóbrios, atentos, vigilantes, ligadões, ligados, olhos abertos, mente aberta, coração aberto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Amém? Vamos estar atentos a esta verdade? Oh, glórias! O diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. Não duvide. O diabo semeia o joio no meio do trigo. Não seja joio, seja trigo. O diabo oprime as pessoas com enfermidades. Não abra o teu coração para que ele semeie enfermidades. O diabo atormenta as pessoas que guardam rancor e mágoa. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Faça conforme este conselho. E ainda, o diabo cria ensinamentos falsos para enganar as pessoas. Não dê ouvidos aos ensinamentos falsos, mas que a tua vida esteja alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Assim serás vitorioso, vencerás o inimigo de nossas vidas e certamente estará na glória com o Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, para que essa palavra, ela nos desperte a vigiarmos, estarmos atentos, sóbrios e vigilantes, para que o inimigo não venha com suas estratégias destruir a nossa vida, Senhor. Guarda-nos e proteja-nos, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa força, Tu és o nosso vigor, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso Senhor acima de todas as coisas. A Ti seja, portanto, toda a honra e toda a glória, e que essa palavra fique gravada nos corações daqueles que a ouvirem, Senhor, que sejam abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 936.